Ezequiel, capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. Então a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, havendo apenas uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome e com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua fornicação e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades e meça o modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. Escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, em côvados. O côvado é um côvado e um palmo. O fundo será de um côvado de altura, um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno, de um palmo. Esta é a base do altar. E do fundo, desde a terra até a armação inferior, 2 côvados, e de largura, um côvado, e desde a pequena armação até a grande, 4 côvados, e a largura de um côvado. E o altar de 4 côvados, e desde o altar e para cima havia 4 pontas. E o altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a armação, 14 côvados de comprimento e 14 de largura, nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de um côvado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. E disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar, no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para aspergirem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová: para me servirem, darás um bezerro para oferta pelo pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre as suas 4 pontas, sobre os 4 cantos da armação e no contorno ao redor. Assim o purificarás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da oferta pelo pecado e o queimarás no lugar da casa para isso designado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode, sem mancha, como oferta pelo pecado. Assim purificarão o altar, como o purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificá-lo, oferecerás um bezerro, sem mancha, e um carneiro do rebanho, sem mancha. E oferecê-los-ás perante a face do Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles
e oferecê-los-ão em holocausto ao Senhor. Por 7 dias prepararás, cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, sem mancha. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão. Assim consagrar-se-ão. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová.